Olá pessoal, Lucas Nassif falando aqui. Gostaria de introduzir a todos, esse novo momento, essa nova trajetória minha com esse canal, esse podcast. Então, um novo momento, uma nova ideia de conseguir falar mais perto com vocês, trazer assuntos interessantes. Então, a quem não me conhece, sou o Lucas Nassif, médico. Estou com 20 anos de formado, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo. Trabalho com cirurgia oncológica digestiva, cirurgia de transplante de órgãos, cirurgia de transplante de órgãos do aparelho digestivo, principalmente cirurgia do fígado e transplante de fígado, cirurgias oncológicas, cirurgias laparoscópicas, cirurgia robótica, né? Hoje sou responsável aqui em São Paulo por cirurgias de retaguarda, de gastrocirurgia em alguns hospitais, também responsável técnico em serviços de transplante de fígado. Tem um lado, além desse lado assistencial, uma carreira sólida na área acadêmica, onde tenho o meu mestrado em 2013 na Universidade de São Paulo, 2014 o doutorado, 2015, 16 fui fazer pós-doutorado na Espanha, fiz um segundo mestrado e em 2018 acabei realizando o segundo pós-doutorado aqui na Universidade de São Paulo, né? Hoje em dia sou professor da Universidade do Centro Universitário São Camilo e então alinho, o meu perfil, a minha personalidade médica pessoal tem um pouco dessa parte assistencial junto com a parte acadêmica. E a minha ideia aqui é trazer para vocês, nesses bate-papos, trazerem pessoas relevantes na minha vida, na minha carreira profissional, algumas pessoais também, para a gente poder mostrar, essa formação da minha carreira, da minha formação profissional, pessoas importantes para a gente discutir, assuntos relevantes na transformação da carreira das pessoas. E muito que eu venho idealizando essa força da formação da carreira, do crescimento profissional, também com a parte acadêmica, que tanto a parte assistencial quanto a parte acadêmica, eu acredito que elas têm que andar de mão dada para conseguirmos tratar bem os pacientes, terem bons resultados e conseguirmos cada vez mais desenvolvermos uma medicina com melhor qualidade. Além do projeto que eu vou começar do podcast, tem alguns projetos novos, também na arte digital, com as redes sociais, também vocês podem me acompanhar. E tanto no Instagram, no TikTok, e agora no canal no YouTube. Vamos também colocar bastante coisas específicas para os pacientes e também para os colegas médicos que têm interesses de toda a região do Brasil, daqui de São Paulo, tenham interesse em acompanhar meu serviço, vir acompanhar como a gente cuida dos pacientes, eu tenho alguma interesse, nessa transformação aí da carreira médica. Uma outra ideia muito interessante que eu venho trabalhando nos últimos anos é essa união, do trabalho multidisciplinar na minha área, na área aí dos pacientes na lista de transplante, principalmente nos pacientes oncológicos, são pacientes que precisam desse acompanhamento multidisciplinar. Então, tem uma equipe bem robusta, formada, que trabalha comigo, que eles também vão participar desse podcast, colocar a experiência deles junto com esse atendimento dos pacientes. Pacientes, na grande maioria dos que eu acompanho, são pacientes graves, Pacientes, então, que estão na lista de transplantes, pacientes com câncer, principalmente câncer de pâncreas, de fígado. A princípio parecem ser histórias desafiadoras, histórias difíceis, mas são histórias muito emocionantes e muito gratificantes a gente conseguir fazer tratamento e curar, esse tipo de paciente. Isso é que me motiva e me leva com vontade de cada vez fazer melhor e com melhores resultados e atender com mais qualidade os pacientes, que me buscam e que têm sobre a minha responsabilidade esse desafio de buscar a melhor qualidade de vida e a cura para eles, Então, nessa equipe multidisciplinar que eu lidero, que estão comigo, tem um conjunto, tem uma médica clínica integralista acompanhando junto os meus casos,
tem a nutricionista acompanhando bem específico esses casos que a gente acompanhando no pré-operatório, no pós-operatório, pacientes debilitados precisando desse suplemento, desse acompanhamento nutricional junto. Temos a equipe de fisioterapeutas, equipe de enfermagem, psicólogo acompanhando junto, né? Então uma equipe multidisciplinar bem completa, também com um educador físico que auxilia, né, nessa evolução, nesse reganho ali do movimento e da reabilitação desses pacientes graves, né, muitas vezes debilitados pela doença oncológica ou pela cirrose, né, ou pela insuficiência pancreática. Então, são casos muito importantes que precisamos ter esse acompanhamento em conjunto. Outra ideia também é a gente desenvolver principalmente a parte acadêmica, científica, né? Então, com projetos científicos, assim como iniciação científica, participação em congressos, né? Realização de estudos e projetos científicos, assim como também podemos desenvolver a redação de manuscritos e também de apresentação de pôsteres e temas livres de toda a equipe ou quem tiver interesse em participar comigo dos congressos, né, e da produção científica. Eu venho de uma formação de médicos na família, né, então desde o meu avô, médico, foi a segunda turma, né, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje ele já é falecido. E é interessante eu colocar isso, que o meu avô foi a segunda turma da UERJ no Rio, e depois dele, todos os seus filhos, todos os seus netos, todos os seus genros ali, todos foram médicos, né? Então, uma família de médicos e acho que vem muito dali o desejo de tratar bem, de ter a medicina como um, um caminho mesmo da vida, né? Sabemos sempre que o médico muito trabalho, né? E muita pé no chão e conseguindo ajudar os outros com o trabalho, uma vida bem gratificante por esse lado, né? Então, nós sabemos que confortável que o médico nunca vai ser uma pessoa milionária pela medicina, mas vai ser milionário em gratificação e ajudar as pessoas em cura, em conforto, em qualidade de vida, em progresso, né, na cura dos seus problemas, né? Espero que todo mundo aproveite essa nova etapa, essa nova jornada, que eu estou entrando de cabeça aí nessa era digital. E contem comigo, vou deixar aberto, né, para a gente sempre poder ter acesso ao que vocês têm de interesse e dúvidas, né? Como discussão de casos, dúvidas relevantes de pacientes ou de colegas médicos, né? A gente poder discutir alguns casos específicos, a gente pode anotar alguns temas relevantes, principalmente na área que eu estou falando, né, de cirurgias hepatobilio-pancreáticas, então cirurgias de fígado, de pâncreas e das vias biliares, assim como no manejo dos doentes em lista de transplante e os pacientes que vão ser submetidos ao transplante de órgãos, né? Então, tanto essa parte oncológica quanto a lista de transplante, o manejo do cirrótico são histórias e situações completamente distintas, né, e diferentes da medicina convencional. Então, são áreas completamente diferentes que quem não está acostumado realmente fica sem saber como funciona na parte real. Outra fonte de matéria aqui que eu quero colocar para a gente sempre discutir em relação à medicina translacional, né? Então, que faz parte da minha formação acadêmica, né? O que é essa parte da medicina translacional? A gente conseguir exatamente fazer a pesquisa da bancada, né, do laboratório, trazer benefício para os pacientes na prática clínica. Então, cada vez mais colocar o uso, né, da medicina baseada em evidência em benefício aos pacientes. Então, a gente discutir a relevância da literatura, com o que tiver de mais atualizado também,
assim também como a opinião dos especialistas que vamos trazer aqui para conseguir discutir temas relevantes dentro dessa área específica que eu abordo, né? Por que o podcast foi criado? A ideia desse podcast é falar especialmente com vocês que estão aí em casa, que têm interesse na área de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia de fígado, cirurgia de pâncreas, casos que estão na lista de transplante, né? E vão ter temas relevantes, né, para a área de médicos, mas também para você que é leigo, que é interessado na área. Então, a ideia é falar de uma maneira mais coloquial, uma maneira com não termos muito médicos, para conseguir desvendar os mistérios, dúvidas sobre assuntos que pode ser interesse de algum familiar seu, de algum parente ou de algum colega médico, alguém que está no interior ou num local mais distante da tecnologia aqui de São Paulo, né? Então, o podcast ele é sediado em São Paulo, num local onde a gente está dentro de grandes centros, de grandes instituições, hospitais grandes e querendo levar tudo o que for de melhor qualidade para chegar aí para vocês com a melhor atualização do que for possível de uma maneira bem branda e sem muitas firulas, né? Direto ao ponto com vocês. Os convidados que teremos aqui no podcast, no canal, vão ser principalmente pessoas relevantes dentro da minha área, da minha carreira profissional, pessoas relevantes dentro da área da medicina ou da estrutura multidisciplinar, né? Então são pessoas que vão poder ajudar no desenrolar, né, de problemas do aparelho digestivo, de problemas oncológicos, de problemas estruturais. Então a ideia é que a gente traga pessoas que têm noção do funcionamento da lista de transplante, pessoas que trabalham com pacientes oncológicos, pessoas que vão ajudar na parte da nutrição, nutrólogos, endócrinos, médicos, a parte multidisciplinar também. A ideia é que a gente traga toda a equipe multidisciplinar. Lembrando que eu tenho um protocolo, um projeto muito legal no meu consultório, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar bem alinhada, focada nesse tipo de paciente com cirrose, na parte oncológica, né, de reabilitação. Então, vamos ter nutricionistas, psicólogos, clínicos, cirurgiões, alguns depoimentos de pacientes, perguntas, dúvidas, né? Então, a ideia é a gente conseguir fazer de uma maneira bem coloquial, bem simples, que chegue a resposta a todas as dúvidas, aos questionamentos de coisas importantes desses tipos de pacientes complexos, graves, de uma maneira mais simples e conseguir trazer de uma maneira didática para todos vocês todos esses assuntos relacionados à oncologia, transplante e tratamento multidisciplinar. Pessoal, então espero todo mundo aqui nesse canal, se inscreva, coloque todas as dúvidas, questionamentos, seja comunicativo, vamos participar desse canal para a gente conseguir construir ele cada vez melhor. Então contem comigo, contem com nesse novo momento digital. Espero vocês nos próximos episódios, que vamos estar aparecendo e trazendo vários temas interessantes. Então, contem comigo, Lucas Nassif, inscrevam e botem suas dúvidas.